Bom dia, boa tarde ou boa noite, você que está aí no Brasil, Portugal ou qualquer país de língua portuguesa, ou mesmo tem muito interesse em conhecer um pouco mais do nosso trabalho da Duna e o meu trabalho no Leituras Verticais. Muito prazer, alguns já me conhecem, outros não. Meu nome é professora Vera Helena Pancotti Amati e eu falo aqui diretamente de Portugal, da minha casa em Aveiro, da minha cozinha, para falar um pouquinho para vocês sobre homeschooling, mais uma vez, e também sobre reforço escolar. Na verdade, o nosso vlog tem muito a ver com interpretação de textos. Tanto que eu criei um blog chamado Leituras Verticais para tratar exatamente da questão da interpretação de texto. E o que tem a ver? A interpretação de texto, interpretar um texto com homeschooling ou reforço escolar. Eu vou explicar para vocês qual seria a nossa pauta de hoje. Muitas crianças vão à escola, tem as aulas de história, tem aulas de português, de matemática. Quando chegam em casa, o pai ou a mãe tem algum conhecimento. Vai tentar olhar os livros do filho, de português, matemática e história. E tanto os valores como o conteúdo mesmo programático dos pais e da escola não batem. Isso causa um grande conflito em relação aos filhos, em relação às crianças. Mas eu não quero me aprofundar nessa questão psicológica, não é isso. Mas apenas é uma questão de informar um pouquinho melhor como é que você pode, ou contratando um professor, ou mesmo você, dar uma aula para o seu filho, ou poder também conhecer um pouco mais da história, do conhecimento, da ciência, por meio de ser um autodidata, sendo um autodidata. Não é difícil, é muito fácil. Eu gostaria que você me acompanhasse aqui nesses vídeos que eu vou fazer. Vou aproveitar para mandar, olha, um alô para a Clarissa, que é a nossa vice-presidente, que é a professora Clarissa também, e que trabalha muito a questão do homeschooling. Para todo o pessoal da Duna, lembrar que nós temos um projeto chamado Projeto Aurora, dentro de Duna Colighieri, e existe um planejamento para que nós tenhamos uma série de materiais didáticos bem apropriados para, por exemplo, um professor particular, um pai, uma mãe, um empresário, mesmo um professor ou uma professora que queiram adotar um material didático diferente, um material didático que tenha uma produção, apostilas que tenham produção própria de conhecimento a partir de novos documentos. Por isso que eu escolhi o nosso tema de hoje. Nós discutimos a questão do reforço escolar e da homeschooling na questão da história. Olha, eu vou contar para você. Aula de história com aquele professor encebado, de esquerda, esquerdopata, pelo amor de Deus, falando bem de Marx, tentando colocar doutrinação na cabeça dos nossos filhos. O que é isso? Você vai deixar? Você vai deixar assim na boa? Eu não deixaria. Olha que meus filhos estão criados, eu briguei muito. Eu quero contar uma coisa rápida para você. Uma vez o meu filho mais velho entrou numa escola particular, eu coloquei numa escola, por pouco tempo, claro, né? Em que eles deram um livro, o meu filho tinha 12 anos, um livro de literatura, em que esse tal livro, não vou citar aqui o nome, tá bom? O tal livro, logo de cara, ensinava como fazer um cigarro de maconha. Você acha que eu vou querer isso para você, para o seu filho? Eu não quis para o meu filho, eu não quero para o seu. E o pior é que quando eu cheguei para reclamar na escola, veio uma comissão de pedagogas para falar comigo que aquele livro tinha a intenção de abrir uma discussão em sala de aula. Bom, o meu filho não gostou do livro de cara, porque graças a Deus eu já estava educando em casa nos preceitos de Deus, numa boa educação. Quando ele viu aquilo, ele ficou, nossa mãe, ele ficou assim até um pouco traumatizado com isso. Olha, eu peguei minha caneta vermelha e já comecei a corrigir o livro do tanto de erros de português, de ortografia, de paragrafação que tinha naquele livro. Bom, como eu não quero isso nem para você, não quis para mim também, eu vou hoje analisar com você nesse dia precioso que nós estamos. Nós estamos no dia de Corpus Christi e eu vou aproveitar essa data para falar um pouco sobre um texto de história que não é falado em lugar nenhum. Por quê? Porque os professores de história pararam lá nos anos 50, acho que até pior. Os livros, todos eles, são praticamente manipulados pelo próprio governo. Então, como é que você vai confiar nesses livros?
Então, eu digo o seguinte, quando você for falar de história, mesmo pensar em história, pense em fontes. Fontes primárias, documentos, livros que estão em bibliotecas e que tenham depoimentos. É muito mais útil. Vai ser útil até para aquele professor esquerdopata, sabia? Porque ele nunca pensou nisso. Ele nunca pensou em ir atrás de documentos. Ele só repete tudo como papagaio. E para você não repetir nada com o papagaio, eu vou te explicar como você vai sentar com seu filho e falar para ele sobre um tema delicado, como, por exemplo, a libertação dos escravos. Não sei se você sabia, mas a princesa Isabel mandou uma carta para o Visconde de Santa Vitória, depois da abolição da escravatura, depois de ter assinado a Lei Áurea, explicando por que ela fez a Lei Áurea. Então, eu considero esse documento importantíssimo para se entender esse período da nossa história do Brasil. Ele é importante porque existem movimentos hoje em dia que querem dizer que a princesa Isabel não libertou os escravos. É uma anti-história. Então, nós temos que recuperar esses documentos para mostrar para esses professores que realmente ela foi a grande libertadora e quais eram as intenções da princesa Isabel quando ela aboliu a escravatura. Ela era senadora e ela assinou um projeto de lei, claro, que era de uma série de abolicionistas. Ela era uma abolicionista e ela era endeusada, idolatrada pelos escravos na época. Ela tinha muitos trabalhos sociais, tanto que hoje em dia ela está sendo beatificada no Vaticano. Eu tenho aqui até a data, já chegou ao Vaticano, já foi oficializado, desde 2011 já foi oficializado um documento que busca a beatificação da princesa Isabel. Eu queria também mandar um abraço aqui para o professor Hermes Rodrigues Neri, que é lá do Paraná, e que está à frente dessa moção. Estão todos de parabéns. Muito bem. Então, ela mandou essa carta. Eu queria ler essa carta com você, junto com você, é uma carta curtinha. A carta é o gênero literário mais próximo do autor, mais próximo, e também é o tipo de documento em que você pode conhecer melhor o fato e o autor, o que ele estava sentindo, o que ele estava pensando. Não foi à toa que o meu mestrado foi uma carta de Padre Antônio Vieira. Mas essa carta aqui é da princesa Isabel. Olha só o que ela fala. 11 de agosto de 1889. Paço Isabel, olha aí. Caro senhor Visconde de Santa Vitória, fui informada por papai, que me colocou a par da intenção do envio dos seus fundos de seu banco em forma de doação como indenização aos ex-escravos libertos em 13 de maio do ano passado. E o sigilo que o senhor pediu ao presidente do gabinete para não provocar maior reação violenta dos escravocratas. Então, veja só, ela em segredo, porque ela estava sendo pressionada pelos escravocratas, pelos republicanos, ela pede que se levantem os fundos pessoais dela, não é? Muito bem, aqui ela fala um pouquinho sobre os abolicionistas que a apoiaram, mas eu quero pular para a parte final aqui. Depois você pode acessar essa carta, tem no Google à vontade, você pode muito bem pegar essa carta da princesa Isabel para o barão de Santa Vitória. Vou para o último parágrafo. Mas não fiquemos mais no passado, pois o futuro nos será promissor se os republicanos e escravocratas nos permitirem sonhar mais um pouco. Pois as mudanças que tenho em mente, como o senhor já sabe, vão além da liberação dos cativos, que seriam os escravos. Quero agora dedicar-me a libertar as mulheres dos grilhões do cativeiro doméstico. E isso será possível através do sufrágio feminino. Se a mulher pode reinar, também pode votar. Vejam que ela estava buscando ali o voto feminino. Ela queria não apenas libertar os escravos, mas queria libertar as mulheres da dependência de ter sempre que dizer sim ao seu marido, sempre estar ali cativa dos serviços domésticos. Isto é uma possibilidade para a mulher. É muito interessante porque eu ouço tantas feministas falarem coisas contra a princesa Isabel quando deveriam estar ao lado dela, não é? Não que ela não fosse uma senhora muito ciente dos seus deveres como mãe, como esposa, como dona de casa. Inclusive, ela assina muito de coração Isabel. Ela não coloca princesa Isabel, redentora Isabel, Isabel de Orleans e Bragança. Não, é uma
carta em que ela assina simplesmente Isabel. Isso mostra quanto eles eram simples e frugais, como a monarquia brasileira era composta por pessoas muito modestas, muito simples, muito probas, como diz o texto, muito sérias, austeras. Muito bem, pessoal, eu queria muito agradecer a todos vocês por terem participado dessa leitura junto comigo, dessa leitura vertical, e também aproveitar para parabenizar a Dona Leonor, Rainha de Portugal, que hoje faria aniversário, e este ano a sua obra, que são as Casas de Misericórdia, estão fazendo aniversário também, 520 anos, em agosto agora, foi em 1498, em que ela fundou a primeira Casa de Misericórdia em Lisboa, e a partir daí todas as santas casas do mundo inteiro, inclusive a Santa Casa no Brasil, as santas casas no Brasil, e que sofrem tanto com a falta de verbas, com o descaso dos governos. Mas olha, vamos em frente, pessoal da Santa Casa, muita força para vocês, Deus está com vocês, tá bom? Então, eu queria desejar um ótimo dia de Corpus Christi para todos, esse é o nosso calendário litúrgico, e recomendar que vocês também vejam um vídeo da professora Clarissa Xavier Machado, que é uma grande autora de livros infantis e que tem muito a falar sobre reforço escolar, educação de filhos e homeschooling. Ela tem um vídeo que está aqui embaixo e ela vai explicar bem para vocês que homeschooling não tem nada a ver com deixar o filho lá fazendo lição de casa, tá bom? Nada disso. Homeschooling é algo muito sério, muito austero. O ensino em casa é um ensino muito diligente e vale muito a pena a gente dar mais atenção para essa nova perspectiva de ensino. Então, curte o nosso vídeo, compartilha se você gostou e também acesse o nosso site www.duna.global. Tchau!